Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Como surgiu o Novo Testamento? O Novo Testamento não passava pela cabeça de Jesus construir um texto para ficar na história como texto sagrado, como escritura. Já se tinha o Antigo Testamento e Jesus, como judeu, ele estaria trazendo um problema se ele dissesse que as palavras dele também deveriam se tornar escrituras. Seria um escândalo Jesus dizer isso. Logo, Jesus em nenhum momento comentou com os apóstolos que deveria ser escrito a sua vida, uma biografia da sua vida, e nem os apóstolos escreveram sobre isso. Então, não era da vontade de Jesus, não foi inspiração de Jesus que se escrevesse um Novo Testamento, mas por uma questão de que houveram muitos escritos na época, de muitos autores diferentes falando sobre Jesus, muitos evangelhos, não só os 4 evangelhos, mas muitos outros evangelhos. Isso fez com que a igreja tomasse uma posição. Nós temos um indivíduo chamado Marcião, e ele estudou os textos bíblicos e começou a dizer quais os textos deveriam ser tidos como inspirados, como o Evangelho de Mateus e as 13 cartas de Paulo e as outras e mais alguns documentos, mas não era o cânon que a igreja queria. Então, o que Marcião fez? Marcião forçou a igreja, os santos padres, a dizerem quem poderia dizer, quem tinha autoridade para dizer quais livros eram sagrados e quais livros não eram sagrados. E definiram que só os santos padres da igreja, isso é, os bispos, é que poderiam definir quais os livros eram inspirados, eram escritura. A partir daí houve grandes discussões sobre quais dos livros seriam apócrifos, quais dos livros seriam disputados e quais os livros seriam inspirados. Muitos padres da igreja brigaram, conversaram, lutaram de certa forma para definir o cânon católico que nós temos hoje de 27 livros. Mas nós temos muitos evangelhos e muitos escritores que consideravam naquele tempo, como Clemente de Alexandria, outros livros como sagrado. O Evangelho dos egípcios, o Evangelho dos hebreus, a tradição de Matias, a pregação de Pedro, o primeiro Clemente, a Epístola de Barnabé, a de Daquê e Pastor de Hermas e o Apocalipse de São Pedro. Esses eram livros que Clemente de Alexandria considerava inspirados. A Epístola de Barnabé era considerado um companheiro de Paulo. Clemente de Alexandria e Orígenes falam sobre isso, e até Clemente de Alexandria diz que Barnabé era um apóstolo. Portanto, entendia-se que, por Barnabé ser um apóstolo, a sua epístola deveria estar no cânon inspirado. No quarto século, Dídimo o Cego e Jerônimo também consideraram autênticas a epístola do Barnabé. O Eusébio de Cesareia, lá pelo ano 260 a 340 depois da era cristã, no seu livro A História da Igreja, ele diz quais livros foram rejeitados, expurgados, e quais livros foram disputados e quais livros foram escolhidos como escritura. De acordo com Eusébio, Orígenes, ele nasceu de pais cristãos no Egito e provavelmente lá por cerca de 185 da era cristã. Passou a maior parte da sua vida na Alexandria, mas visitou Antioquia, Atenas, Arábia, Efésio, Roma, Palestina, Cesareia, e ele excluiu do Novo Testamento Tiago, segundo Pedro, segundo João e terceiro João. E entendeu como divinamente inspirado o Evangelho de Pedro, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Paulo, primeiro Clemente, Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas. Então, Orígenes considera a Epístola de Barnabé uma epístola católica. Então, nós podemos entender que
Barnabé era considerado apóstolo, e se Barnabé era apóstolo, a sua epístola deveria estar no cânon. Então, várias vezes, Orígenes fala sobre a epístola de Barnabé, fala sobre o Evangelho segundo os Hebreus e fala também sobre o Pastor de Hermas como livros importantes, livros sagrados. Se os santos padres definiram esses livros como sagrados, por que eles são apócrifos? Justino Mártir, que nasceu lá pelo ano 100 e foi martirizado lá pelo ano 39, o Justino Mártir usa o Evangelho de Tiago para relatar sobre a vida e infância de Jesus e o nascimento de Jesus numa gruta em Belém. E também fala sobre o Atos de Pilatos. Então, Justino se refere ao Atos de Pilatos com uma conjuntura com a profecia da crucificação de Jesus, dizendo de que isso realmente aconteceu, você pode ver a partir dos atos compostos sobre Pôncio Pilatos. Então nós temos o testemunho de Tertuliano, e ainda é mais explícito na Apologia 21, quando ele diz: os autores da lei entregaram Jesus por inveja a Pilatos. Pilatos, cedendo ao clamor dos seus acusadores, o entregou para ser crucificado. Jesus, ao entregar o fôlego na cruz, soltou um grande grito e, num instante, no meio-dia, o sol escureceu, os soldados foram fixados no túmulo para impedir os discípulos de retirar um corpo, pois ele havia predito sua ressurreição, que no terceiro dia a terra tremeria. Então Tertuliano conclui sua narrativa com as seguintes palavras: Pilatos, impulsionado por sua consciência para se tornar um cristão, relatou essas coisas para Tibério, que era então imperador. Estes são os testemunhos de Justino e Tertuliano quanto ao Atos de Pilatos. Existe até hoje vários manuscritos gregos e latinos antigos de uma obra que corresponde a essas citações e que tem o mesmo nome que usou Justino. Isso está em Justino, Primeira Apologia 48. E ainda quando Justino fala sobre os milagres de Jesus, ele sempre acrescenta: o que fez pode se ver nos atos de Pôncio Pilatos. Então, Justino Mártir está dando informação de que esse texto era verídico. Eusébio tem um comentário sobre essa disputa. Nós vamos ver agora como era essa disputa. Ele diz o seguinte: entre os escritores disputados, que são, no entanto, reconhecidos por muitos, existem a chamada Epístola de Tiago e de Judas, também a segunda Epístola de Pedro e aquelas que são chamadas de segunda e terceira de João, seja pertence ao evangelista ou a outra pessoa com o mesmo nome. Entre os escritos rejeitados devem ser contados também os Atos de Paulo e assim chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro, além dessas a Epístola de Barnabé existente e assim chamados ensinamentos dos apóstolos. Além disso, como eu disse, o Apocalipse de João se parece apropriado que alguns, como eu, rejeitem, mas que outros classifiquem com os livros aceitos. E entre esses alguns colocaram também o Evangelho segundo os Hebreus, com o qual se deleitam especialmente os hebreus que aceitam a Cristo. E tudo isso pode ser considerado entre os livros disputados. Na verdade, não é correto ignorar o fato de que alguns rejeitaram as epístolas aos hebreus, dizendo que ela é contestada pela Igreja de Roma, alegando que foi escrita por Paulo. Eusébio, em seu livro A História Eclesiástica, ele divide aí os livros em três grupos: homologomena, que significa os aceitos, antilogomena são os livros que não são aceitos, mas são considerados livros importantes, e os heréticos, que são aqueles
que não devem ser lidos pelos cristãos. É isso, olha só a confusão aí na construção do cânon. Você pensa que foi inspirado, que foi assim, Deus disse, ó, esses são os livros que devem estar no cânon do Novo Testamento. Não, foi muita discussão, muita teologia, muita conversa, muita política para se definir o Novo Testamento. Inspiração teve? Não, não teve. Um grande abraço, tchau.